Fala pessoal, Rodrigo Vilhena aqui de novo para mais um vídeo. Vamos reagir esse vídeo do Cleitinho aqui na tribuna lá do Senado, falando sobre ele pedindo urgência, né, atualização do Código Penal. Isso é super importante. A gente viu o que aconteceu aqui em Belo Horizonte, não chamo de fatalidade não, eu chamo de assassinato, é o nome do que aconteceu, né? Eu não tô nem aí se o algoritmo de YouTube, de não sei o que lá, fica cortando a realidade, porque é a verdade, né? Então a gente precisa arrumar uma plataforma que aceite a realidade como ela é, pra gente não ficar com falsa demagogia e enganando as pessoas, né? Então o YouTube é um enganador no final das contas, ele é assim mesmo. Bom, vamos voltar ao assunto aqui, é o seguinte, há 4 semanas mais ou menos, o Cleitinho fez esse discurso aqui na tribuna lá do Senado, vamos ver o que ele tem pra falar. Provocando o Senado, Girão. A gente não tem dificuldade em prender quadrilhas, em prender criminosos. A gente tem dificuldade com a reincidência criminal. É normal, será um país que prende 14 vezes o mesmo? Vamos dar contexto, né? Para quem não sabe, esse daí é o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo atualmente, né? Ele é, na verdade, um deputado federal, eleito deputado federal por São Paulo. É o deputado Derrite. Ele, se eu não me engano, ele foi tenente, ou ele é tenente, subtenente, alguma coisa assim, da Polícia Militar de São Paulo. Então, um grande respeito por esse cara, porque ele é muito inteligente, ele entende muito de segurança pública, não só por ele ter sido ativo na Polícia Militar de São Paulo, da qual eu tenho muito respeito também, instituição séria, que combate a criminalidade, e ele tem se provado muito efetivo nessa situação, né? São Paulo hoje tem 5 homicídios por 100 mil habitantes, claro que, né, São Paulo é uma megalópole absurdamente grande, né? Muitos milhões de habitantes, eu não saberia dizer de cabeça, mas acredito que já está beirando os 10, já não passou dos 10 milhões de habitantes. Só a cidade de São Paulo, só a capital, né? Então isso faz com que o número de homicídios diminua um pouco na proporção, mas mesmo assim é um número recorde para a cidade, é um número muito bom. Então eles estão melhorando, eles estão combatendo a criminalidade da forma que deve, eles não estão sendo lenientes e levianos, desculpa, da forma como os outros estados, outras cidades foram no sentido do crime organizado, saindo do Rio de Janeiro e se espalhando pelo país, o câncer que a gente sabe que é o crime organizado. A gente vê aí Equador e El Salvador, exemplos de combate à criminalidade aqui na América do Sul, esse crime gravíssimo que a gente vive, e espero que o Brasil não demore muito para acordar nesse sentido. Mas vamos lá, ele está trazendo sobre o assunto, né, a atualização do Código Penal, porque é justamente a justificativa do Derrite, né? Vamos lá. Mesmo indivíduo pelo mesmo crime grave. É normal prender pela 30ª vez 30 vezes. um indivíduo com fuzil que tentou assaltar uma lotérica com um carro. Fuzil, arma de guerra. Tá. Se a gente vê na legislação como que funciona em relação ao uso de arma de calibres são chamados de calibres de guerra, né? De uma forma mais simples, 5.56, 7.62 e por aí vai, vários tipos, né? Esses calibre de guerra, na minha opinião, você não pode considerar que um sujeito está com uma arma de guerra num país em que é desarmamentista, né? A gente tem leis duríssimas para que as pessoas tenham acesso a armas de fogo. E se você pode ter, são armas de pequeníssimo calibre, né? 9mm, 38, 32, 22, né? E nessas armas você tem uma ideia do perigo que é, né? Por que tem esse controle tão restrito? E aí você pega essas armas de grande potência, poderio bélico e tudo mais, fuzis de assalto mesmo, né? Esses caras não estão ali só pra aparecer ou pra falar que eles gostam de arma de fogo. Eles estão ali pra fazer mal para as outras pessoas de uma forma muito peculiar, né? E são armas de guerra. Armas de guerra você só tem exército e grupo terrorista que utiliza armas de guerra, né? Então deveria ser tratado como tal. A pessoa que está caminhando com um fuzil na mão já era, vai perder, vai passar 20 anos de cadeia, porque ele pode ser considerado um cara que está tentando atentar contra o Estado, um crime contra o Estado, né? Já é um crime contra o Estado você criar uma facção, controlar um determinado território e você ser o poder naquele território. Você já está tomando aquele território do poder legal, do poder da federação, do Estado, da cidade. Já deveria ser considerado assim. É a minha opinião sobre isso. Eu acho que a gente precisa endurecer nesse sentido já no porte da arma de fogo. Não precisa
esperar ele cometer nenhum crime. Eu sou muito contra a resposta à consequência. Eu sou muito a favor da resposta à causa. E a gente precisa passar a pensar dessa forma aqui no Brasil. Carro forte e tinha mais de 99 anos de prisão a ser cumpridas. É normal um indivíduo que pertence à maior facção criminosa do Brasil sair pela porta da frente por uma decisão de uma Corte Suprema? É a pergunta que eu faço para vocês. Como vocês acham que se sente o policial quando aborda um indivíduo que fala assim, eu tenho 8 passagens pelo crime de roubo? Então, a dificuldade nossa, muito pelo contrário. A gente ama ser policial. Eu briguei lá contra tudo e todos para aprovar o fim da saída temporária de preso na Câmara. E foi pro Senado. Cadê? Cadê o nosso Senado para acabar com a saída temporária? Cadê a pressão da imprensa em cima deles? Cadê a pressão para acabar com a audiência de custódia, que libera em alguns crimes 54% de indivíduos presos pela polícia? Presidente, esse é o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, provocando aqui os senadores. Quero falar para ele que eu estou aqui, que eu acredito que todos os senadores também estão prontos para poder atualizar esse Código Penal e falar o que ele está pedindo para fazer aqui. Eu acho que é de suma importância. Eu fui vereador com um vereador que era policial também, Sargento Elton, e ele sempre me contava isso, que prendia um cidadão. O cidadão que estava sendo preso ria da cara dele. Você daqui uns dias você está me prendendo de novo. Passava 2 meses, 3 meses, ele ia lá prender o mesmo vagabundo, e esse vagabundo ria da cara. Tá vendo? Você voltou para me prender, eu vou estar solto daqui uns dias. Então precisamos mudar isso aqui. É um escárnio, né, cara? É muito louco isso daí, se você parar pra pensar. Como que as coisas acontecem nesse país, né? Tudo leva a gente a crer que não tem jeito, tá? E esse é um esforço que os nossos políticos têm feito, em enfraquecer você cada vez mais. Você cidadão, você que não acredita no voto, você que acha que o sistema está fudido, eu não duvido que não esteja, tá? Não estou colocando em xeque as suas crenças em relação ao sistema, porque eu acho que o sistema está fudido, e a gente precisa fazer com que o sistema mude de uma forma, de alguma forma a gente precisa fazer com que isso aconteça, e essa forma que a gente tem hoje é a questão do voto, cara. Escolhe o seu político direito aí, cara. Seu político não, porque político não é um animal de estimação, tá? Você não tem que ter amor por esses caras. Esses caras têm que estar lá para trabalhar. Então olha os projetos que eles têm, as propostas que eles têm. Se o cara não fizer de acordo com a proposta dele, se você tiver ânimo, você deveria ter, cobra ele. Se ele continuar não fazendo, ou se você não quiser cobrar, daqui 4 anos não vota no cara. Não vota no cara. Se ele não cumpriu com o que ele falou que ele ia fazer, não vota nesse vagabundo, tá? Então, não estou falando do Cleitinho, claro. Com todo respeito ao senador, mas o vagabundo é aquele político que não faz o que deveria fazer, que deveria trabalhar pela população e lutar pelos direitos da população, tá? Porque para ficar lutando por direito de vagabundo tá lotado aí, mas lutar pelo direito da pessoa que sofre uma ameaça de morte por um vagabundo, tá tudo ok, né? Então a gente tem que começar a mudar essa realidade aqui do Brasil. E acho que votação é um dos passos aí. Vamos falar um pouco sobre esse projeto, atualização do Código Penal e tudo mais. O Derrite tem um projeto de lei que ele colocou ainda enquanto deputado federal para valer, né? E foi passado da Câmara dos Deputados para o Senado, né? Passou inclusive com urgência, passou rápido, e está lá desde 2020. Então a gente tem um senador que hoje é presidente do Senado, um senador representante do Estado de Minas Gerais, deveria ser. A gente sabe que ele não representa o interesse da população, ele só faz umas bravatas lá para aparecer, mas na realidade não faz nada por nós, porque se tivesse feito, esse projeto já teria passado. Esse projeto ao qual eu estou me referindo é principalmente ao projeto de fim das saidinhas, né, que também envolve esse fim dessa audiência de custódia. Vamos chegar lá. Então a gente tem no fim das saidinhas. Bom, a gente sabe que os condenados, os vagabundos, aqueles que cometeram um crime foram condenados e estão presos, né, em cárcere. Eles têm direito a, se eu não me engano, 6 saidinhas por ano. 6 saídas por ano. Então tem feriados específicos, né? Páscoa, se o cara for ateu, ele tem direito a sair na Páscoa. Se ele não tiver pai, ele tem direito de sair no Dia dos Pais, que nem a Suzanne von Richthofen, por exemplo. Ela saía, ela matou os dois, o pai e a mãe, e ela saía, né, no Dia dos Pais. Que é um absurdo. Não faz o menor sentido o juiz deixar uma coisa dessa acontecer. Mas sabe por que acontece? Bom, acontece porque o cara ganha abracinho, ganha mérito lá daquelas
como é que eu posso chamar? É uma espécie de crime organizado, que é o sindicato desses caras, né? Do judiciário, né? Fala que eles fizeram bem, que eles estão cumprindo bem o dever deles humano, de direitos humanos, não sei o que lá. Não tem nada disso, né? Não tem que ter nada disso. Então, o cara tá preso, ele tem que ser punido. Ser preso é ser punido. Quando ele está preso é porque ele perdeu o direito de ser um cidadão normal daquela sociedade. Por que ele perde esse direito? Porque ele fez com que outro perdesse o direito dele. Sabe? Então ele não está sendo punido simplesmente por ser punido porque o Estado é malvadão. Não. Ele está sendo punido porque ele fez com que a outra pessoa perdesse o direito do que ela tinha, da vida dela, do resto da vida dela, dependendo do tipo de crime que aquela pessoa cometer. Então, veja bem, saidinha não devia nem existir. O Brasil é muito louco, né? Então vamos lá, audiência de custódia. Esse fim da audiência de custódia também é muito importante, porque a audiência de custódia, o que acontece? O cara vai lá e faz um furto. Ele furta, né? Furto, ou seja, a pessoa subtrai algo de alguém sem o uso de arma letal, né? Sem o uso de arma de fogo e tudo mais, faca ou qualquer coisa do gênero. E ele tem direito à audiência de custódia, claro. Né? Isso vai para outros também, roubo e tudo mais. E aí na audiência de custódia o juiz chama o bandido, o vagabundo, trata ele como se fosse o filho dele, né? Totalmente parcial ao vagabundo, e decide ali mesmo se ele vai cumprir pena, se ele vai esperar em regime semi-aberto, aberto ou etc. Enquanto o juiz vai pensar nisso. Mas é lógico que é aquele tipo de crime que entra lá e nunca mais acontece. Entra no fórum, dá entrada e nada vai acontecer em relação a isso, né? Então tem que acabar também, né? Primeiro que já não serve propósito de nada, porque de novo, se ele cometeu o crime e está comprovado, aconteceu, foi flagrante, né? E a maioria, vale dizer isso. Quando o Derrite fala sobre os policiais prenderem esse pessoal 8, 13, 15 vezes, 30 vezes, na grande maioria, se não na grande maioria, mas pelo menos uma dessas vezes foi flagrante. Flagrante, cara, não existe suspeito. O cara tá lá, o cara cometeu o crime, ele foi visto cometendo o crime, foi pego pela polícia. Eu acho que não existe nenhum ser humano, por mais estúpido, ignorante e burro que ele seja, que não entenda isso. O cara é culpado. Ponto final, não tem o que discutir, né? Tá lá comprovado. Agora, existem pessoas que usam da sua inteligência de forma a agredir a inteligência alheia, a fazer com que você, cidadão, uma pessoa do bem, uma pessoa que está trabalhando, que não comete crime por escolha própria, porque cometer crime é uma escolha, sempre foi, e esse tipo de decisão faz rir da cara de pessoas como nós, você, eu, porque um dia pode ser a gente sofrendo esse crime na rua. E quando for, o que vai acontecer? Se não for letal, a gente vai entender. Então é bom que a gente não espere, é bom que a gente lute por essas pautas. E é por isso que eu estou falando, é importante a gente cobrar as pessoas que a gente votou e as que a gente não votou. Aqueles que são do nosso estado, aqueles que são da nossa cidade, para que evitem que esse tipo de porcaria continue acontecendo com o nosso país. Vamos ver a finalização do Cleitinho aqui para a gente finalizar o vídeo também. Parece, se eu não me engano, está na Comissão de Segurança Pública e que durante agora, fevereiro, a gente possa resolver esse problema o mais rápido possível. Chega de passar a mão na cabeça de vagabundo. Deus é justo. Deus sempre foi justo. Nós aqui também temos que ser justos. Não aguenta. Olha a quantidade de cena que a gente vê toda hora na televisão. Vagabundo, fulano que foi lá, roubou o telefone. Esses dias deu um murro na cara de um coitado, de um cidadão que caiu lá no Rio de Janeiro. Lá. Toda hora a situação aqui. Então está na hora do Senado, realmente, nós senadores, que tomar a atitude. E espero que a próxima atitude que a gente possa tomar aqui é uma reforma do Código Penal. Urgente. Muito obrigado, senhor presidente. Vale dizer também que sobre essa questão, muita gente, eu já vi muito esquerdista, imbecil, falando o seguinte, principalmente os deputados e tal, mas tem uns outros militantezinhos que falam essas merda também. Mas o presídio é ruim, ele é desumano e não sei o que lá. Cara, seguinte, a gente tem todas o Estado, né, a federação em si, ela faz um repasse específico para construção e manutenção de presídio, tá? Se o seu estado, se a sua cidade não faz nada em relação a isso, com esses valores, deveria começar a fazer, porque a gente tem verba
específica para isso, para manutenção e construção de novos presídios, tá? Então, se você acha, pô, tem superlotação, cada cadeia era para caber 5, tá cabendo 40, cada cela, não sei o que lá, pô, beleza. A gente precisa resolver o problema do jeito que ele está hoje. O jeito que ele está hoje, como é que a gente soluciona? Você fala, mas é um problema de educação estrutural. Não me interessa. Não me interessa. A gente tem um problema, a gente precisa resolver. A gente resolve como? Prende o vagabundo. Porque a lei está aí para isso. Prender o vagabundo. Porque esses caras estão perdidos, velho. Estão perdidos por causa desse discursinho de merda que vocês estão fazendo e não fazem nada em relação para resolver. Entendeu? Prende os caras. Daqui para frente, a gente começa a resolver o problema. Enquanto a gente está prendendo o pessoal, construindo novas cadeias, tá? Dando a qualidade de vida dentro da cadeia, pelo menos para o pessoal viver de boa, preso, mas de boa, né? Viver uma vida digna na cadeia, que seja, sem seus direitos, porque ele fez por onde para perder esses direitos, né? Ninguém está culpando, ninguém tá punindo ele de graça, ele fez isso com ele mesmo, né? Então ele tem que ser responsabilizado. A gente tem que parar de passar a mão em todo mundo como se fosse criança. As pessoas são responsáveis pelas suas atitudes, pelas suas ações, por aquilo que eles falam, entendeu? Então eles têm que ser punidos, sim. E não só punidos, questão de ressocialização a gente não vai discutir também, tá? A gente tem que primeiro punir, depois a gente vai resolvendo os outros problemas. A gente vai pegando e enquanto isso a gente vai resolvendo os outros problemas. Ensino básico, começa a tirar toda essa verbaiada de merda que colocou no ensino superior só para ficar formando cada vez mais militante para essa porra desse lado, né? A gente tá ligado de que lado que nós estamos falando aqui, para ficar alimentando esse pessoal vagabundo que não quer estudar, só quer ficar lá militando, em vez de estudar, se formar, se tornar uma pessoa trabalhadora que desenvolve alguma coisa para a sua sociedade. Não. Eles estão lá para ficar discutindo merda. E aí o que é que acontece? Esse dinheiro sai do nosso imposto, né? Enquanto isso, o imposto de renda, do outro vídeo que eu trouxe para vocês aí, não é validado. Então, esse assunto me mexe muito comigo, é um assunto que a gente não pode aceitar. Chega, cara. Violência demais essa porra desse país. Então a gente tem que ficar atento pra gente não se tornar países que estão numa situação de violência tão grave que parece uma guerra civil. Bom, eu tinha esse vídeo para trazer do Cleitinho aí, já tem umas semanas que ele trouxe, mas é importante a gente ficar de olho nessas PLs que estão paradas lá no Senado. Vamos cobrar o Rodrigo Pacheco, cara. Manda as mensagens para ele lá, beleza? Eu sou o Rodrigo Vilhena, se curtiu, já sabe, né? Se inscreve aí, faz todo aquele esquema lá, me ajuda aí no canal, beleza? Valeu!